Olá, bem-vindos. Meu nome é Thiago Trapé, sou professor da Faculdade São Leopoldo Mandic e hoje estreamos aqui o Mandicast Inovação. Nós já temos supervisionado pelo professor Marcelo Napimoga o Mandicast Odontologia, pelo professor Ademir Franco o Mandicast Pesquisa, e essa é um novo recorte onde discutiremos todos os temas relativos à inovação do campo da saúde, trazendo personalidades, fazendo boas entrevistas, casos de sucesso nesse campo tão vasto e amplo e de muito interesse de todas as pessoas que hoje trabalham, gerenciam e atuam nos serviços e nos sistemas de saúde. Sejam todos bem-vindos. Apenas uma informação, estamos num momento de pandemia, estávamos todos aparamentados aqui com as nossas máscaras, eu estou dentro da instituição São Leopoldo Mandic fazendo essa gravação, num espaço protegido. Posteriormente, a gente volta com os equipamentos de proteção individual para que não haja nenhum risco de contágio. Eu espero que todos estejam seguros nas suas casas. Queria dar as boas-vindas a todos os interessados que nos acompanham e falar um pouco do nosso entrevistado de hoje, Dr. Lorenzo Tomé, formado pela Faculdade de Medicina de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, posteriormente fez a sua residência médica em radiologia. Ele coordena, é fundador, founder e CEO do Saúde Digital Ecossistema. Lorenzo, muito bem-vindo, é muito grato por aceite ao convite desse nosso primeiro programa. A gente não podia começar melhor com uma pessoa que representa mais o processo de inovação, que encampa esse debate, e hoje, vale frisar, docente aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, terminamos há pouco, uma disciplina que você coordenou brilhantemente, de medicina digital, já trazendo o propósito do empreendedorismo, da inovação, da digitalização, da redução, de todos os entraves e melhoria nos processos, junto aos alunos de graduação da medicina. Lorenzo, boa tarde, bem-vindo, obrigado por estar conosco. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória para a gente começar esse bate-papo de hoje. Olá, Thiago. Olá, pessoal, público da Mandic. Muito obrigado pelo convite, Thiago. Muito obrigado, Mandic, por estar aqui participando com vocês. Para mim é um prazer, um privilégio. Bom, então você já adiantou um pouquinho, né, Thiago? Eu sou médico, me formei na UFMG em Minas, fiz radiologia e ao longo da minha carreira de medicina eu venho construindo uma carreira de gestão e business, negócios. Eu fiz Fundação Dom Cabral, fiz auditoria em sistemas de saúde na São Camilo, mestrado na Fundação Getúlio Vargas, tudo nessa área de negócios e gestão. E então eu iniciei a minha startup que chama Saúde Digital Ecossistema, que é justamente para acrescentar novas camadas de conhecimento para os médicos e para os estudantes de medicina e para deixá-los fluentes na era digital da saúde, Cada vez mais as ferramentas digitais, as teorias, os conceitos do mundo digital são importantes para que o médico, para que o estudante de medicina atenda bem o seu paciente, melhore a experiência de saúde do paciente, melhore os desfechos em saúde. Então, esses conceitos começam a fazer parte da vida acadêmica do médico e do estudante. Então, a gente começa a não perceber mais limites entre o que é tecnologia e o que é a medicina. E a saúde digital ecossistema vem levar isso para os médicos. Então, a gente tem um canal que é o SD Conecta, que é um ponto de encontro, Thiago, entre médicos que querem aprender com pessoas que querem ensinar esses temas. Então, sdconecta.com, quem quiser conhecer, esse é o link, sdconecta.com. Muito legal, uma trajetória muito interessante, queria partir dela para a gente iniciar a nossa conversa. O que você nota de diferença, Lorenzo, no momento que você se formou? Você não é uma pessoa que formou há tantos anos assim, imagino eu, primeira década aí dos anos 2000. O que você vê de diferença na formação de um médico de 10, 15 anos atrás para a formação de hoje no sentido das competências, de novas necessidades que o mercado impõe, que a própria categoria, a prática profissional impõe, que a universidade pode cuidar, que a formação pode cuidar? Eu acho que mudou muito, quando você, apesar desses 10 anos não ser muito tempo cronologicamente, as mudanças elas foram muito rápidas, Thiago? Nesse momento que a gente vive, da era da Covid, por exemplo,
os avanços em relação à tecnologia na saúde são brutais, são exponenciais. Então, dizem que foram 10 anos em 2 meses, né? E eu concordo com isso, porque o médico, ele sempre viveu numa posição muito confortável e não necessária a grandes mudanças. Então, você pega um pediatra que formou na década de 70, na década de 80, na década de 90, esses profissionais, eles não têm muita diferença na forma com que eles levam o cuidado para o médico. É claro que esses profissionais, eles têm que, para serem bons, eles precisam se atualizar, se capacitar, né, com o conhecimento técnico da pediatria, voltando assim para a pediatria, mas nos últimos 5 anos, um pediatra que não se reposicionar na forma com que ele entrega o seu cuidado para o paciente, ele vai ter ele vai ter dificuldades. Então, um exemplo, um pediatra que formou na década de 80, na década de 90, ele não está acostumado a ir para uma rede social mostrar o trabalho dele. Um pediatra que formou há 5 anos, ele já vai para uma rede social, para o Instagram, mostrar o trabalho dele com muito mais facilidade e naturalidade. Então, essa é uma diferença marcante para exemplificar a entrada da tecnologia na nossa prática médica. Então, hoje é muito mais real e perceptível a necessidade que o médico tem de entender e dominar as ferramentas digitais na saúde. Há 10 anos atrás, nem tanto. Há 20 anos, muito menos. Ótimo. E entrando um pouco nesse tema mais amplo, né, só para a gente começar a desenhar alguns conceitos, qual que é a sua compreensão sobre inovação? Inovação em saúde. É um tema muito falado e muitas vezes percebo que não falado sobre a mesma ótica. E você tem uma percepção e uma análise interessante, eu queria que você elucidasse isso para os nossos ouvintes aí. Todo empreendedor é um inovador, mas nem todo inovador é um empreendedor. Por que isso? A inovação, Tiago, se a gente pudesse reduzir numa equação matemática, é uma invenção que gera valor. Então, é algo que você cria novo, mas que gera valor para a sociedade, que ela traz riqueza para a sociedade. Então, exemplificando, se eu crio aqui em casa uma invenção para segurar a porta e a porta não bater com o vento, por exemplo, e um design legal. Se ele está só aqui em casa, ele é uma invenção. Mas se eu vou lá, pego esse produto, faço uma patente dele, coloco no Mercado Livre e começo a vender isso, as pessoas começam a comprar, isso virou uma inovação, gerou riqueza para a sociedade. Então, eu gerei emprego com essa invenção, entrou dinheiro para o meu caixa, o Mercado Livre está ganhando o seu percentual na forma de vender, ou seja, movimentou a economia. Esse é o conceito de inovação, precisa movimentar a economia. Se eu faço uma invenção que é só para dentro e que ninguém se aproveita dela, isso não é uma inovação, é uma invenção, tem o seu valor pessoal. O empreendedorismo, Tiago, é um negócio novo que gera um valor diferente. Então, vamos lá, um posto de gasolina da forma com que a gente conhece, que você vai lá, enche o tanque e passa seu cartão. O dono desse posto, ele não é um empreendedor, ele é um dono de negócio e não tem problema nenhum ser um dono de negócio, porque todos têm o seu papel na sociedade. Aliás, a gente tem muito mais donos de negócio, empresários, do que empreendedores. Né? Agora, o empreendedor é aquele que traz algo novo para a sociedade e que também gera valor. Por exemplo, se eu tenho um posto de gasolina e ao invés do cliente chegar até a minha bomba, eu levo a bomba até o cliente. Então, eu pego um carro, equipo esse carro com uma bomba de gasolina e o cliente está lá no estacionamento do shopping. Então, ele pelo aplicativo, ele me solicita, eu vou lá e encho o tanque dele com a mesma gasolina do posto. Isso é um empreendimento inovador. O dono desse negócio é um empreendedor. Por quê? Porque ele alterou o modelo de negócio. Ao invés do cliente vir até ele, ele vai até o cliente.
tá? Isso já existe, no Brasil não é permitido, mas nos Estados Unidos a gente já tem esse delivery de gasolina. Então, é só para a gente diferenciar esses conceitos. E por que é importante diferenciar isso? Porque a pessoa ela precisa se conhecer. Qual o perfil que ela quer ser? Nem todo mundo precisa ser empreendedor, porque empreendedor tem riscos, você tem que abrir um novo negócio, você tem que investir, você tem um risco de empreender. A pessoa pode ser um intraempreendedor, ou seja, ela está ligada a uma instituição e fazer crescer essa instituição sem envolver tantos riscos como um empreendedor. Mas, no mundo de hoje, Tiago, cada vez mais, todo profissional precisa ser inovador. Veja bem, então ele não precisa ser empreendedor, mas ele precisa ser inovador, porque se você está dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de uma faculdade como a Mandic, você precisa ajudar essa faculdade a inovar. E aí você precisa gerar invenções que agregam valor ao negócio. Então, esse é o grande lance. Nós devemos ser inovadores. A população economicamente ativa de um país que é inovadora, o país tende a ter uma pujança maior, a crescer mais. Agora, empreendedor, não necessariamente. Você não precisa abrir o seu negócio próprio, mas inovar você deveria para você ser competitivo no mercado. Então, o que você está trazendo é que existe uma relação da inovação com a questão da invenção, do empreendedorismo, né? Da lógica propriamente do mercado, né? Da venda, de atingir um público mais amplo, e tem uma associação relacionada na cabeça de muitos com a tecnologia. Como que a tecnologia entra e qual a importância dela nesses processos inovadores que a gente observa no campo da saúde? Muito bom. Vamos lá trazendo para a medicina. É importante diferenciar tecnologia. A medicina sempre teve tecnologia. O médico, ao se formar, ele sabe de um stent, uma nova droga, um aparelho de PET-CT, um aparelho de ressonância magnética, uma técnica cirúrgica, tudo isso é tecnologia. O que a medicina não está acostumada são as tecnologias digitais, e existem muitas diferenças entre elas. Quando a gente fala de tecnologia, de procedimento, por exemplo, uma nova droga, uma ressonância, uma órtese, uma prótese, o que a gente sempre estuda na faculdade, isso traz nos nossos livros, e o médico já tem um drive, né? Ele já está motivado a adquirir essas tecnologias e conhecer essas tecnologias. Elas diferem das tecnologias que são de bits e bytes, Tiago. Elas diferem das tecnologias digitais, daquelas que são algoritmos, daquelas que são tecnologias de processos. Elas vêm para retirar atritos e melhorar processos. Então, as tecnologias digitais, elas têm esse papel, facilitar, resolver problemas a partir de melhorias de processos, em sua vasta maioria. Isso a gente não é acostumado. Então, a gente não vê linguagem de programação nas faculdades, a gente não sabe como que funciona um software, um sistema, a gente não tem muito entendimento o que está por trás de um código de inteligência artificial, de um código de prontuário eletrônico, como funciona uma plataforma de telemedicina. Isso é que é o chave no momento de hoje, é isso que a gente está vivendo, uma virada de chave. Essas tecnologias digitais, elas passam a entrar no currículo médico, assim como as tecnologias de procedimentos já fazem parte do currículo médico há anos. Então, o médico ele tem que saber qual droga é a melhor, é a droga de escolha para pneumonia. Qual exame pedir na suspeita de câncer de mama. Qual órtese usar na fratura do fêmur. Agora ele vai também ter que entender qual sistema digital, qual software ele vai usar para melhorar a experiência do paciente durante a telemedicina. Como que ele vai cuidar da segurança dos dados dele para que ele possa não ter problema com a lei. Como que a inteligência artificial pode ajudar a clínica dele sem ele ser substituído por ela. Então, todo esse que é o ponto de inflexão que nós vivemos, onde que as ferramentas, eu gosto de chamar de ferramentas digitais, porque elas são meios e nunca fim, né? Elas são capacitadoras do profissional, do ser humano. Então, essas ferramentas digitais, Tiago, elas passam a fazer parte do dia a dia do médico e do estudante de medicina.
Legal, você usa essa frase que eu acho muito interessante: retira atritos, melhora processo. Acho que define muito bem. E eu queria que você me contasse, eu sou um aluno hoje, uma pessoa jovem, ou se não um trabalhador que estou há anos no meu consultório e estou vendo esse debate muito quente, muito aquecido. Como eu começo? Qual que seria a melhor forma de iniciar uma inserção nesse campo da inovação, antes que eu morra de ansiedade achando que eu estou anacrônico e me perdendo nessa inflexão e nessa mudança de mercado e de processos? A melhor maneira, principalmente na academia, né, quando nós somos instituições de ensino, né, vamos supor as faculdades, é fazer o que a Mandic está fazendo, né? A instituição de ensino, ela tem a responsabilidade de nortear o caminho que o estudante vai trilhar. Então, isso é um dever da instituição de ensino, sem querer tirar o protagonismo do aluno. O aluno é responsável pelo seu conhecimento, como ele adquire o seu conhecimento, a forma com que ele adquire, a intensidade, a velocidade e a qualidade disso. Agora, a instituição de ensino, ela é responsável por direcionar, por ser a bússola desse estudante, quando esse estudante está sob a sua responsabilidade, né? Então, a Mandic, ela já entendeu isso e hoje ela se preocupa com isso e oferece o curso de medicina digital para os seus alunos. Isso tem que ser ressaltado. Eu não tenho conhecimento, outra faculdade no Brasil que vem fazendo isso. Se tem, eu não conheço, mas uma faculdade que está preocupada em direcionar e apontar esse caminho, essa bússola, ser a bússola para o estudante nessa era digital da saúde. Então, se eu estou falando com instituição de ensino, a minha ficha precisa cair, que esse é um tema relevante, essa é uma cadeira que precisa fazer parte da escola. Essa cadeira, eu acredito piamente que em breve nós teremos uma especialidade médica, que vai se chamar medicina digital, ou saúde digital, ou e-health, mas nós formaremos cada vez mais profissionais híbridos, Tiago, profissionais que estejam em contato com a tecnologia e sejam capazes de dominá-la para trazer benefício para o paciente. Isso é muito interessante. Outro ponto que você citou na sua fala anterior era a questão da telemedicina, que está muito em voga, muito sendo debatido, principalmente nesse momento da pandemia, onde houve uma flexibilização a partir de um decreto, né, de um decreto presidencial permitindo o atendimento remoto, por conta, fundamentalmente, da dificuldade de mobilidade, da necessidade de isolamento. Como que você vê esse meio, esse formato de atendimento, e como que isso vai impactar a vida dos profissionais de saúde, especificamente dos médicos? Isso é um grande avanço para a medicina brasileira. Há ainda resistência, principalmente dos mais conservadores, em relação à telemedicina. O que a gente precisa entender é que a telemedicina, ela nunca vai substituir até a medicina presencial, a consulta presencial. A consulta presencial sempre será melhor do que uma consulta por telemedicina, ou seja, ela sempre terá menos limitações, mas o que a gente precisa entender é que a gente não consegue fazer consulta presencial para todos os pacientes que precisam. Então, a gente tem um problema. Eu preciso levar uma medicina de qualidade para um paciente que não tem acesso, principalmente no Brasil. Então, para isso, a gente tem uma solução, que é a consulta remota, através de videoconferência. Os países que implementaram essa videoconsulta há mais tempo no mundo, eles já começam a mostrar trabalhos relevantes, trabalhos científicos de peso, que isso vem melhorando os desfechos em saúde. Isso tem feito que os indicadores de saúde sejam melhores. E isso é muito fácil da gente entender. Imagina assim, o Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do país, Vale do Ribeira em São Paulo, população ribeirinha do Amazonas. Essa população, ela sofre de um problema de acesso absurdo a médicos de qualidade. E com a telemedicina é uma chance que a gente tem de oferecer esta consulta de qualidade de maneira remota. Vai substituir a presencial? Não, mas ela vai ser complementar à consulta presencial. E aí a gente precisa entender, Tiago, que
a gente pode ser muito desumano e distante numa consulta presencial, né? Aquele médico que não examina o paciente, que não olha nos olhos, que não pega na mão, que faz uma consulta de 5 minutos. Isso é muito pior do que uma telemedicina na qual eu estou olhando para a câmera, então o paciente está tendo a sensação que está olhando para os meus olhos, na qual eu estou escutando, uma escuta ativa, na qual eu estou atento, deixando ele falar os sintomas, os sinais e procurando ajudá-lo. Então a gente pode ter uma consulta virtual, uma remota, muito mais humana do que uma consulta presencial. E aí a gente vai depender da ética do profissional, da capacitação e qual valor eu quero entregar para o meu paciente, seja no presencial, seja no remoto. Lorenzo, dentro do Saúde Digital Ecossistema, você tem um podcast que foi por onde, aliás, eu lhe conheci, muito interessante, que tem muitas visualizações, no caso, muitas pessoas acessam, né? E você tem conversado com muita gente desse campo da inovação. A gente tem um indexador, um marcador na área de inovação, que são os unicórnios, que são aquelas startups que atingem um valor de mercado de $1 bilhão, e na saúde, no Brasil, nós não temos nenhum. Então, isso mostra que tem um campo a ser explorado. Quais são as tendências? O que você observa dentro desse seu profundo conhecimento de área, como o futuro da inovação, como áreas a ser explorada, como boas soluções que já surgiram e que vão escalar, que vão conseguir atingir grande parte das pessoas e dos sistemas de saúde? Ótima pergunta, Thiago. O que a gente pode entender é o seguinte, tendência a primeira coisa é a telemedicina. Telemedicina não é uma tendência, é uma realidade, né? Então, empresas de tecnologia que oferecem telemedicina no Brasil, elas têm crescido muito rapidamente, têm recebido investimentos vultuosos, muito dinheiro para essas empresas que vão crescer e podem se tornar unicórnios. Então, empresas que estão trabalhando com telemedicina podem chegar a valer em breve $1 bilhão, que é o conceito de unicórnio, né? Recentemente, Thiago, a gente teve 3 anúncios emblemáticos, na minha opinião, dessa transformação e dessa maturidade do ecossistema de saúde. Nós tivemos a PebMed, que é uma empresa de educação médica, ela é uma empresa de suporte à decisão. Então, ela ajuda o médico a tomar a decisão no pronto-socorro ou no consultório, né, através de um software que tem ali conceitos e conteúdos. Essa equipe são 3 médicos que saíram da faculdade lá no Rio de Janeiro e acabaram de vender a empresa para a AFIA, que é um grupo institucional grande, por cerca de R$140 milhões. A PebMed tem a história, eu já entrevistei eles lá no podcast do Saúde Digital, é só buscar Saúde Digital no Spotify que você vai cair no podcast, é o episódio 15, o Bruno Lagoeiro, que é nosso colega médico, que criou essa empresa. Então, a educação médica, educação médica digital é uma forte tendência também nesse momento que nós vivemos. Segundo grande anúncio recente, Livance Consultórios Inteligentes. Você conhece muito bem o Livance, já visitou, Thiago, e o que eles fazem? Eles retiram os custos fixos do médico e transformam em custos variáveis. Então, custo variável se você tem paciente, você vai pagar, se você não tem paciente, você não vai pagar. Então, o médico, para manter um consultório hoje de alto nível, é muito caro numa grande cidade, não fica menos de R$5 mil. Se você equipar esse consultório, tecnologia, condomínio, água, luz, funcionário para limpar. E a Livance faz tudo isso por R$250, ela te oferece um consultório de altíssimo nível, por R$250 por mês, mais um valor por hora de consulta. E a Livance acabou de receber um investimento, Thiago, também, que o montante não foi revelado, mas demonstra a maturidade do ecossistema e o potencial que esse tipo de escritórios compartilhados, que a gente já presenciou nos coworkings, chegando na saúde no esquema de consultórios compartilhados, né? E eles tiveram um avanço gigante nesta pandemia, porque o médico perdeu o faturamento, caiu o faturamento dele, então ele manter o escritório tradicional
no custo fixo ficou caro, então esses médicos estão migrando para consultórios compartilhados como a Livance. Terceiro é o iClinic, que você também conhece, Tiago. Também já passou no Saúde Digital, o Felipe Lourenço, que acabou de receber um investimento do SoftBank. SoftBank é um dos maiores grupos de investimentos do mundo, é um venture capital. Ele já investiu no Uber e várias outras empresas de destaque. Então, a primeira empresa da saúde na América Latina que ele escolheu para investir, Tiago, é o iClinic. E o iClinic é uma empresa, um software de telemedicina com gestão de consultório, né? Um RP, um prontuário eletrônico com agendamento online. Então, eu caracterizo assim, tendência, todas as ferramentas digitais que trabalham para melhorar a experiência do paciente ou do profissional de saúde estão em alta tendência nesta fase que estamos. A segunda maneira se você ainda não está entregando algo no digital, algum produto digital, ou se você não está trilhando a sua carreira para a medicina digital, fique atento, porque cada vez mais a gente está vendo que essa área vai ter a supremacia do mercado. Muito bom, Lourenço. Queria, então, agradecer muito a sua presença. Acho que a gente abriu o Mandicast Inovação com chave de ouro, não podia ser melhor. Uma pessoa muito conectada, muito engajada, que ajuda a desenvolver esse ecossistema de inovação em saúde no Brasil, né? E que hoje está aqui conosco, desenvolvendo disciplinas, conhecimento, formando jovens profissionais médicos. Foi um prazer recebê-lo. E eu convido a todos a acompanhar o Mandicast Inovação nas nossas plataformas Instagram, YouTube, e acesse o nosso site hubmandic.com.br, onde a gente tem, além do podcast que foi gravado aqui com o Lourenço, outras entrevistas do Almoço com Inovação, outras tendências, alguns textos que você pode estar conectado, ligado. E, Lourenço, últimas palavras para os nossos telespectadores, assim, os que estão nos escutando, para a gente fechar, já te agradecendo. Agradecer a todos, agradecer a você pelo convite, foi excelente trabalhar esse semestre com você na disciplina de Medicina Digital. Parabéns pela Mandic também, que tem olhado para os alunos e tem buscado ser essa bússola tão importante nessa era digital da saúde. Fica o convite também para me seguir lá no @LorenzoTomé no Instagram e escutar o podcast Saúde Digital no Spotify. Isso aí, Tiago. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Lourenço. Obrigado a todos que nos acompanharam. Nos vemos em breve.